Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O Unisal fica muito feliz, né, de vocês estarem aqui para assistir essa palestra que vai ser maravilhosa. Não é bem uma palestra, né? Vai ter uma interação entre dois participantes, né? Que são a professor Isabel, professor Vinícius. E nós tenho certeza que vamos aproveitar bastante, né? E falar de música é sempre muito bom. E sempre aqui com a mediação da Ana Carmen, né? Que é o nosso anjo da guarda aqui, que fica tomando conta de tudo. Não é? Então vamos lá, passa para a Ana Carmen, né? Que já está ficando um pouquinho tarde, se não atraso Sim. vocês, né? Eu vou fazer a apresentação da Isabel e depois a Isabel começa, tá, Isabel? Seja muito bem-vinda, boa noite para todo mundo. Vamos conhecer um pouquinho da Isabel. A Isabel é mestre em artes na área de música e licenciada em educação artística com habilitação em música no Instituto de Artes da Unesp e atua há 30 anos com o ensino da música para pessoas com deficiência e formação de educadores. Nossa, uma área extremamente instigante, estou extremamente curiosa. Seja muito bem-vinda, Isabel, a fala é toda sua. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. E me veem? Então, tá bom. Então, muito obrigada, professora Fátima, da Unisal, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, por essa semana de educação, essa semana maravilhosa. Eu vi a programação e a programação, sim, é que está instigante, né? Então, muito obrigada pelo convite, agradeço a minha amiga Jéssica Maquino, da USP de Ribeirão Preto, obrigada, professora Ana Carmen, também. E vamos dar início falando um pouquinho, né, desse seminário de arte e educação. Eu programei alguns tópicos, mas eu gostaria de compartilhar primeiro um pequeno vídeo, se o Luiz Santiago achar que tudo bem, que é possível, senão eu vou falando. Sim. Se você pudesse, antes de falar, só para quebrar um pouquinho, da gente ver e assistir um pouquinho e ouvir. Então, depois eu vou falar um pouco, lembrando que esse tema é educação musical e inclusão de crianças cegas e surdas, que meu colega vai abordar, na educação básica. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e antes um vídeo de uma instituição onde eu trabalhei, onde mostra um trabalho. Então, eu vou falar o que é uma instituição especializada, uma escola regular, qual é essa diferença. Mas, em falando de música, como a professora mesmo falou, música é sempre muito bem-vinda, a música faz parte da vida de todas as pessoas e eu sinto muito dizer para vocês, o ensino da música é igual para todo mundo, porém, tem algumas adaptações para as pessoas com deficiências que nós vamos abordar um pouquinho. Então, a música deve ser para todos. E, se possível, agora nós assistimos um pedacinho desse vídeo, ele é um pouquinho extenso, não tanto, e depois eu vou falar alguns conceitos. E, no final, acho que as perguntas, né, professora Ana Carmen, como vocês acharem melhor, tá bem? Estou à disposição também. Pode aumentar o volume. Soar junto com esse baixo, né, com a linha do baixo, que está na minha, debaixo da minha mão direita aqui, a linha do baixo, né, que é o Ré, e é um Ré mínima pontuada, né,
E aqui vai soar junto com esse Fá semínima pontuada. Eu sem acorde significa que tudo isso vai soar junto com uma pausa de semínima, Ré, Lá, né? Ré intervalo de quarta, e Ré, Lá. Quarta aumentada, né? Duas semínimas, duas concheias e uma semínima. Dois grupinhos. Duas concheias e uma semínima, os dois, que são 3 figuras aqui. Isso. Tum, tá, tum, tá. Tá, 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 tá. Fala antes de cantar, o que tem umas primeiro? Coisas esquisitas e uma semínima. Umas coisas esquisitas e uma semínima. Quantas coisas esquisitas tem aí? Não, mas eu acho que é semibreve, não sei. Pode ser. Quantas coisas esquisitas tem aí? Costumo... Quantos sinais esquisitos sinais tem aqui? Estranhos tem aqui. Quantos? Tem 4 sinais estranhos e uma semínima. Só até aí, Luiz. Obrigada. Estão me ouvindo de novo? Sim? Então, nós vimos alguns trechos, alguns flashes de trabalhos de musicalização, de educação musical e de apresentação também. E então, numa escola onde eu fiquei durante 25 anos, não é um trabalho que eu faço agora, justamente por causa da inclusão que a gente vai falar agora, né? Então, é um trabalho muito diferente quando você está numa instituição especializada, onde as crianças todas convivem, crianças e adolescentes, tem pessoas mais velhas aqui nesse vídeo, todos eles convivem com seus pares. E por incrível que pareça, a gente acredita também que a pessoa cega, ela tem um ouvido, um aparato auditivo excepcional, ela tem uma memória de gigante, né? Então, normalmente, as crianças que nasceram cegas, que são cegas congênitas, elas têm um aparato auditivo melhor, ela tem uma grande memória, mas ela tem que ser sempre muito bem preparada para isso, ela tem que ser estimulada, há um trabalho de estimulação precoce para que ela possa se desenvolver. Então, não é simplesmente nascer cego e vai ser um bom músico, não é sinônimo de bom músico, mas a educação musical, o ensino da música, ele tem um papel muito importante em todo esse processo. Então, na realidade, eu saí desse contexto e fui para outros, né, e fui para trabalhar com a inclusão e formação de educadores, porque percebi também que esse contexto, ele tinha alguns problemas, ele é muito bom quando as pessoas convivem todas juntas, e podem se dedicar muito à música. Normalmente as pessoas cegas gostam muito de música e não gostam tanto de arte, até a professora Ana Carmen falando, né? Então é possível, também fiz um trabalho de artes com eles, mas eles preferem realmente a música, porque eles têm uma facilidade muito grande, desde que a gente construa isso com todo o processo de musicalização. Então eu saí desse contexto para trabalhar num contexto mais inclusivo, porque eu vi realmente que tinha mais significado para quem estava sendo atendido e para mim como profissional. Agora, voltando aqui para o meu PowerPoint, Luiz, por favor, ele salva a minha pátria, né, Luiz? Porque eu não consegui compartilhar, gente, por isso que ele está compartilhando para mim, tá? Muito obrigada, Luiz. Então, eu coloquei aqui, né? Então, para falar um pouquinho desse universo da educação musical, numa instituição especializada e na educação numa escola regular. Lembrando que uma instituição especializada como essa, onde eu trabalhei, no Instituto Padre Chico, também tem uma escola regular, que faz parte da educação básica. Então, aproveitando esse
título, Ensino de Música e Inclusão de Crianças Cegas e Surdas, que meu colega vai falar daqui a pouco. Na educação básica, eu vou inverter um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho da educação básica, e depois da inclusão, e depois do ensino de música. O próximo, Luiz, por favor. Então, eu fiz algumas referências aqui, que depois eu vou deixar para as professoras, né, do curso de graduação e pós-graduação também. Algumas referências, alguns livros de referência. Acho que o Luiz pode passar. Não está mais compartilhando, né? Vamos esperar um pouquinho. Então, são alguns livros que falam sobre inclusão e falam sobre educação musical e falam sobre pessoas cegas também. Acho que ele vai colocar já já. Ah, agora. São algumas referências bibliográficas que eu já coloquei logo no início, né? Então, eu tirei algumas informações do portal do MEC e desses livros. Inclusão, um guia para educadores, Música, Educação e Inclusão, da professora Lisbeth Soares, e Música para Todos, né? Que também tem algumas referências sobre como trabalhar com a pessoa com deficiência no geral. Lembrando que quando a gente fala de inclusão, a gente fala com pessoas com deficiência, com pessoas com altas habilidades, então é um campo muito mais vasto, mas eu vou focar nas pessoas com deficiência visual, tá? O próximo, Luiz. Alguns conceitos bem simples e alguns dados. Próximo. Então, eu não tenho os dados exatamente agora de 2022, mas quando a gente fala de educação básica, né, então a gente vê aqui a gente vê uma sala de aula, a lousa, o giz, então eu fico pensando, então vocês também educadores que estão aqui, professores, alunos, estudantes, quando a gente pensa na educação básica, a gente pensa numa sala de aula, que sala de aula que a gente visualiza? Quais são os estudantes que nós visualizamos? Né? Quais são as características, as deficiências, as necessidades de cada um deles? Eu posso escrever na lousa? Todos eles vão ficar enfileirados, em círculo? Como que vai ser a estratégia? Né? Se eu tiver uma pessoa com deficiência, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre essas questões. Próximo. Então, a educação básica, apesar de ser aqui dados bem antigos, né, no portal do MEC eu não consegui dados atualizados, eu tenho aqui, né, o Censo da Educação Básica, por exemplo, 2016 que eu tenho aqui essa grande porcentagem de alunos com deficiência. Então, lembrando que a pessoa com deficiência, a sigla é P, C minúsculo e D, pessoa com deficiência, ou pessoa com deficiência visual, é a sigla utilizada atualmente. Então, eu tenho aqui 971, mais de 970 mil pessoas com deficiências matriculadas em escolas especializadas e regulares. Esse número aumentou bastante. Só desse número eu tenho mais de 76 mil que são cegos, surdos cegos ou baixa visão. Então, lembrando que a pessoa com deficiência visual está classificada em cegos e baixa visão. A gente vai abordar aqui as pessoas cegas, mas entra também nesse grande contexto aqui os alunos com baixa visão. E a gente tem aqui, né, nesse último que eu coloquei aqui de 2017, eu tenho mais de 82 mil estudantes com deficiência visual nas redes de ensino. Próximo, Luiz, por favor. Então, tem um número bem alto, claro que é espalhado por um contingente muito grande de escolas, tanto da rede pública, estadual, municipal e na rede privada também, né? Então, o montante é grande, mas ele está diluído nessas mais de 186 mil escolas da educação básica, né? Lembrando que realmente que a educação básica, ela faz parte, a educação infantil, todo o ensino fundamental, os 9 anos do ensino fundamental obrigatório e mais o ensino médio. E, além disso, também a gente tem as etapas e as modalidades, sendo que a educação especial é uma das modalidades. Então, a gente tem um contingente bem grande de escolas da educação básica para aquele montante, que é bastante de alunos cegos, mas ele acaba ficando bem diluído em todos esses números aqui. Lembrando que, olha só, em 2016... essa porcentagem das escolas brasileiras que têm estudantes com deficiência, qualquer deficiência, já está em 57%, então ela aumentou gradativamente desde 2008, que era apenas 31%, e ela vem aumentando também. Próximo, Luiz. Lembrando, acho que pulou, não.
Então, lembrando que quando eu falo de inclusão de crianças cegas, né, tem aqui até a Dorinha, que é um personagem do Maurício de Souza, que representa a dona Dorina Noio, da Fundação Dorina Noio para Cegos. Ela utiliza óculos escuros, utiliza bengala, né? Então, a gente está falando de pessoas com deficiência visual, que são pessoas que têm uma limitação visual, que mesmo com a correção de óculos, com lentes ou através de uma cirurgia, ela continua com aquela defasagem, tem uma defasagem permanente. Então, a gente fala pessoas com deficiência visual, então a gente vê alguns estudos antigos, alguns escritos, deficientes, né? Então, hoje a gente fala pessoas com deficiência visual, então a gente coloca a primeira pessoa na frente e depois a característica dela, que é a deficiência visual. Como eu falei, dividido em cegos e baixa visão. Próximo, Luiz. Então, lembrando que quando a gente fala de pessoas cegas, tem alguns marcadores que fazem parte da vida dela. Então, né, o primeiro eu coloquei aqui uma bengala. Então, por que é importante a gente saber disso, né? Então, o professor recebe uma pessoa cega na sala de aula e ele deve utilizar a bengala, mesmo que ele conheça a sua sala de aula, a separação das cadeiras, se está em fileiras ou não, se está em circular, em semicírculo, ele conhece, ele pode utilizar a bengala dentro de uma sala de aula para transcorrer por toda a escola, na biblioteca, em todos os espaços, ele pode utilizar ou não, mas de preferência que ele utilize essa bengala, que ele possa prevenir. Então, a bengala, ela mostra para ele, eu tenho que ter um piso tátil para usar uma bengala dentro de um espaço escolar, por exemplo, né, claro, ou mesmo na rua, mas também mostra para ele se tem algum buraco, se tem algum obstáculo, ele vai se sentir mais seguro. Então, a bengala é um instrumento muito importante. O outro instrumento é esse que vocês estão vendo aqui, que é a escrita braille. Então, é importante que todos os professores saibam escrita braille. É muito interessante que todos nós conheçamos o sistema braille, que realmente é um sistema em relevo de leitura tátil. Então, nós que enxergamos vamos ler com os olhos. A gente vê aí o ponto 1 é a letra A. Aliás, é a letra A minúscula, aí está maiúscula, mas seria A minúsculo. Então, e as pessoas com deficiência visual vão ter todo um trajeto de percepção tátil, de estimulação precoce para poder chegar a ler o braille, ou para poder ler o braille tanto de uma escrita convencional, de um texto, como em outros contextos também. Lembrando que o braille serve para língua portuguesa, para pontuação, para as letras diacríticos, acentuações, né? Para outros idiomas, para símbolos matemáticos, para física, química e para música também. E então o sistema Braille é o que identifica, que dá um empoderamento e autonomia para a pessoa cega. Então é de direito as pessoas utilizarem, os professores, se não conhecem o sistema Braille, poderem percorrer na escola quais são os outros caminhos que ele possa conseguir esse material. Então, é direito de todos os alunos terem esse material acessível, o material em relevo ou o material Braille mesmo. E aqui está o símbolo da audiodescrição, que é outro componente que faz parte da vida do cego. Então, audiodescrição. O aluno chega na sala de aula, ele tem o direito de conhecer toda a sala de aula. Então, o professor pode descrever. E sem contar com todos os materiais que ele vai exibir na sala de aula. Ou é um vídeo, ou é uma foto, é um desenho, ele deve fazer a audiodescrição para o seu aluno. Interessante é fazer com que os alunos que não têm deficiência compreendam a necessidade disso e comecem também a se dedicar. Eu faço um desenho, eu posso fazer um desenho em relevo, eu posso fazer uma descrição do desenho para o meu aluno, para o meu colega que é cego, então fazer com que as crianças, elas compartilhem mais, né? Então, a audiodescrição é um recurso muito importante na sala de aula, não é somente no cinema, nos museus, ou no teatro, ou num concerto. Nós temos hoje na Sala São Paulo concertos acessíveis com audiodescrição, cinemas, nós temos na Pinacoteca do Estado todo um trabalho educacional, onde
onde eles têm toda a audiodescrição das obras de arte, os catálogos também com sons, com música. Então, eles são totalmente materiais acessíveis, mas não precisa conhecer muito. Então, simplesmente na sala de aula, primeiro, descrever a sala de aula, descrever o material que eu estou exibindo, e, na medida do possível, fazer com que o aluno percorra a sala de aula, não somente ouvir como ela é, ou pegar uma miniatura, uma maquete da sala de aula, percorrer o espaço, conhecer, saber quantos passos ele vai dar para percorrer. A sala é grande, é pequena, ele tem que se movimentar dentro desse espaço físico. Isso é muito importante para o conhecimento dessa pessoa cega. A outra figura abaixo, uma caixa com jogos, com objetos. Então, como é importante, vou falar sobre uma música, então pegar objetos que representam aquela música, então sempre do concreto, né? Pensando nas crianças, que vão ter um desenvolvimento como qualquer outra criança, pensando na criança cega, que não tem nenhum comprometimento, nenhum outro comprometimento intelectual ou motor, né? Então, a gente está falando somente da deficiência visual. Então, quanto tiver de objetos, né? Objetos que tenham material que seja bom para o tátil, que não tenha madeira, que não tenha nada que possa ferir, né, o tato da criança, que não seja perigoso, tá? Obviamente. E de preferência de cores contrastantes, pensando também numa criança que enxerga um pouquinho. Às vezes nós sabemos que os cegos, pensamos, né, que os cegos não enxergam nada, enxergam tudo preto. Então, depende. Muitas vezes eles enxergam um pouco as cores, eles enxergam a questão da luminosidade, né? Então, as fontes luminosas incidem sobre os olhos e eles conseguem ver vultos, ou então as pessoas de baixa visão. Então, pensando nisso, eu posso fazer material de cores contrastantes, como amarelo e preto, né, roxo e amarelo. Então, pensando no colorido, no contrastante, pensando nesse universo um pouquinho maior. Então, cego não é somente aquele que não vê nada, que enxerga tudo preto. Então, eu vou trabalhar a questão tátil e a questão auditiva, né? Que é muito proeminente nesse meu aluno. E trabalhar realmente o que a gente chama de recursos multissensoriais. Como é que eu posso explorar essa multissensorialidade da criança, seja ela cega ou não tenha nenhuma deficiência? Então, eu penso sempre, se eu programo uma atividade para uma criança cega, eu posso trabalhar para todos os alunos. Vai ser muito interessante poder explorar o olfato, a audição, a percepção, o tátil, que não está somente nas mãos, né? Então, quando eu piso descalça em vários materiais, então eu posso trabalhar com essa percepção, a questão do movimento, da vibração dos sons, a vibração das cordas, né, dos instrumentos de corda. Então, tudo isso causa percepções e a criança pode começar a ampliar o universo dela sonoro, sobretudo, e musical também. Depois eu tenho um objeto aqui que é um piano de cauda. Então, se eu não tenho um piano, bom seria que não tivéssemos os instrumentos musicais para mostrar para os alunos, né, para as crianças, mas se não tivermos, podemos mostrar uma miniatura. Lembrando também que a miniatura, ela está em outra, eu tenho que levar em consideração e ensiná-los também qual é a escala dessa miniatura, né, para ele não achar que todo instrumento é daquele tamanho. Então, um instrumento pequeno, uma miniatura, uma maquete, serve para a gente contextualizar o que é o todo. Então, claro que ele vai pegar o objeto, ele vai analisar cada parte do objeto, para depois compreender um todo. E depois compreender aquilo numa escala muito maior, de preferência ouvir o som do instrumento, tocar no próprio instrumento, né? Então, ver o instrumento grande, ver instrumentos de diferentes tamanhos, né? Para ele fazer uma generalização de conceitos mesmo, né? E aqui nessa outra, eu coloquei aqui uma foto somente para indicar o quanto que é importante trabalhar a percepção auditiva. E isso é trabalhado realmente em todas as crianças. Como eu disse, as crianças cegas, elas vão estar mais suscetíveis a essas diferenças de sonoridades, a paisagem sonora. Por quê? Elas saem à rua, elas dependem dessa paisagem sonora, mesmo estando com sua família, ela vai depender, ela vai prestar mais atenção na paisagem sonora para atravessar uma rua, se é uma avenida, se fechou o semáforo, se não tem trânsito, se ela pode atravessar. Então, são pistas auditivas, né, sonoras, que os cegos utilizam, que nós devemos incentivar para que eles conheçam o local onde eles estão, para que eles possam se locomover. Então, todas essas percepções vão ajudar no dia a dia da pessoa cega, na sua vida adulta também. Próximo, Luiz, por favor.
Aqui eu coloquei, né, somente um trechinho, eu nem vou ler, da Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente fala que nós temos mais pessoas com deficiência nas escolas, né, por obrigatoriedade, as escolas particulares devem aceitar todas as pessoas com deficiência, sem nenhum ônus. Então, eu só coloquei esse slide aqui para vocês verem também a questão do alto contraste, né? Então, eu tenho aqui o fundo amarelo com a letra preta, e o contrário também, o fundo preto e a letra amarela. Então, são diferentes maneiras de enxergar. Então, tem pessoas também com baixa visão que enxergam melhor durante a noite. Então, dependendo do nível, do grau de deficiência, do tipo de deficiência, eles enxergam de uma maneira. Então, a primeira coisa que se deve fazer é conhecer como essa pessoa é, como que ela enxerga. E para isso a gente depende de um laudo que nem sempre as escolas têm, é verdade. Se a gente não tem um laudo, eu posso investigar o meu aluno, levar essas fichas de alto contraste, que tipo de letra que ele vê, ele consegue ver esse objeto, ele tem visão central, ele consegue enxergar do lado uma visão periférica, investigar mesmo e fazer anotações que vão ser bem importantes para que a gente possa programar e planejar nossas aulas, né? Próximo, Luiz. Então, a gente falando aqui de inclusão, então toda a história da educação especial, que eu não vou abordar agora, ela passou pela exclusão, pela segregação, pela integração, e a gente fala realmente da inclusão. Várias escolas, escolas consideradas regulares hoje, da educação básica, que eram institutos especializados, eles surgiram basicamente na segregação e na integração, né? Então, aqui no Brasil, a gente já viu em outro slide, vários institutos de cegos, eles se originaram exclusivamente com uma finalidade assistencialista para tirar realmente os cegos da rua, depois para dar alguma coisa para eles aprenderem a fazer, né, geralmente uma coisa prática, fazer vassoura, fazer um objeto. Então a educação ela veio com uma demanda, veio depois realmente. Então quando a gente fala integração, já é interessante porque eles podem entrar na instituição, olha só que beleza, eles podem entrar, mas ainda estão separados das outras crianças. E com a inclusão, a gente vê nessa figura direita embaixo, com a inclusão, todos estão juntos no mesmo espaço, fazendo as mesmas atividades. O que não acontece 100%, né, nós sabemos, e ainda temos muitos desafios, ainda estamos aqui em 2022 ainda com muitos desafios, mas lembrando que a inclusão, ela existe, ela está aí, ela é um processo, né? Próximo slide, Luiz, por favor. Como eu disse, as instituições especializadas para a pessoa com deficiência visual, desde, olha só, 1854, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, foi a primeira instituição para cegos, e ela foi fundada já com esse objetivo, né, de ensinar o braille para os cegos, e depois, muito tempo depois, ela se transformou, ela é um órgão federal, e ela tem uma escola básica, mas é uma escola inclusiva, então ela atende outras pessoas também. E isso aconteceu com todos esses outros. 1925, Instituto São Rafael, 1928, Instituto de Cegos Padre Chico em São Paulo, 1933, Instituto de Cegos da Bahia, e a Fundação Dorina Noio, que não é uma escola, mas faz os livros Braille para atender essa demanda. Fazia que hoje o órgão público que faz todos os livros acessíveis e os livros Braille para atender a educação básica, os alunos matriculados, é o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Então, todos esses são institutos que surgiram com um cunho assistencialista, lá na segregação, passaram pela integração, e hoje, na perspectiva inclusiva, eles se abriram para atender a pessoas com outras deficiências, alunos que têm os seus irmãos, que não têm deficiência, e eles estão atendendo, e ainda é um tipo de modelo, é diferente de uma escola regular, onde tem educação básica, que a maioria não tem deficiência, eu tenho uma ou duas pessoas com deficiência. Então, são instituições, são trabalhos, são modelos diferenciados, mas que coexistem, né? Ainda coexistem. Próximo, Luiz. Então, pensando aqui em políticas públicas, né, mesmo o Ministério da Educação, ele tem vários programas e ações, um deles é o programa Escola Acessível, que promove condições de acessibilidade, ambiente físico, recursos didáticos e pedagógicos e a comunicação de informação nas escolas públicas de ensino regular. Então, o grande foco mesmo dessas políticas públicas são as escolas públicas do ensino regular. Então, prioritariamente, as crianças devem ir para essas escolas. Então, claro, tem
pessoas que estudam em escolas ainda, em institutos especializados, onde o número de alunos é menor, tem mais pessoas com deficiência, o que a gente pode achar que é interessante. Vocês aí vão me dizer depois, no final, né, aí vamos abrir um debate se é o melhor ou não, mas as escolas regulares que aceitam, elas devem aceitar todas as pessoas, então, por enquanto, nós falamos em inclusão. Vai chegar um momento que nós não abordaremos mais a palavra inclusão, vão ser simplesmente escolas, escola regular, uma escola básica, educação básica, e vai atender todas as pessoas. Dentro deste contexto da política pública, a gente tem o programa do livro acessível, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que o Benjamin Constant fornece. Todo esse material, demora para chegar, mas existe esse material. Então, sem o material Braille, a pessoa cega, ela passa a ser somente ouvinte. Então, é uma possibilidade, mas ela tem que ter esse direito de ter acesso ao sistema Braille, ao material. Por exemplo, se esse material Braille for um livro didático, as fotos devem ser descritas, os esquemas ou os gráficos podem estar em relevo, e há tecnologia para isso. Há tecnologia, vários softwares para isso, e profissionais que trabalham nesse sentido. O terceiro, o AEE, que é o atendimento educacional especializado, ele funciona no contraturno e é uma mediação pedagógica mesmo, que visa possibilitar o acesso ao currículo pelo atendimento a necessidades educacionais específicas dos estudantes da educação especial. Então, muitas vezes o AEE, ele vai fazer uma ponte com aquilo que o professor trabalha na sala de aula, ou muitas vezes não. De repente, o aluno está trabalhando certos conteúdos na sala de aula, mas ele tem uma dificuldade no Braille. Então, não é a professora da sala regular que vai ensinar o Braille, que vai alfabetizar em Braille. Ela tem que conhecer? Eu acredito que sim. Assim como tem Libras nas universidades, na graduação, eu acredito que deva ter o sistema Braille também, que é muito mais fácil do que Libra. Lembrando que Libras é uma língua e o sistema Braille não é uma língua. Então, ele é um sistema de escrito baseado na combinação de 6 pontos em relevo, e ele é fácil de você entender. Então, seria interessante que fizesse parte da formação do educador. Mas, acima de tudo, né, do professor ter esse conhecimento do Braille, acima de tudo, são as atitudes do professor na sala de aula, o cuidado que ele vai ter ao receber uma pessoa, uma criança cega, e o que ele vai poder realizar com aquela criança e com a classe toda. Então, eu falo, se eu tiver uma sala só de pessoas cegas, é um tipo de atendimento. Se eu tiver pessoas cegas e não cegas, pessoas videntes, como nós falamos, o trabalho é diferenciado. Então, o professor tem que ter eu acho que ele tem que ser muito perspicaz, ele tem que ter conhecimento, ele tem que pesquisar, mas ele tem que estar sempre muito atento a essa criança diferente, que tem características diferentes e que pode ensinar muito, tanto a ele quanto aos outros alunos. E continuando também nessa demanda do livro acessível, do Braille, do AEE, tem a Comissão Brasileira do Braille, né, que é firmada já há muitos anos pelo MEC, que ela atualiza e ela acompanha e atualiza o uso da aplicação do sistema Braille no Brasil em todas as áreas do conhecimento. Então, o sistema Braille, ele é internacional, ele existe desde o século XIX, exatamente igual, porém, o seu uso, a sua utilização difere em alguns países e ela foi modificada. Nós utilizamos aqui, a nossa última modificação é de 2004 e ela vem acompanhando, por exemplo, alguns sinais que mudaram, o ponto final mudou, algum sinal de maiúscula, para poder ter mais, para que todas as pessoas do Brasil possam ter e compartilhar os livros Braille, ou então os povos de língua latina que possam compartilhar seus materiais. Então, algumas adaptações foram feitas para que tenhamos os mesmos sinais, alguns sinais que eram diferentes passam a ser os mesmos, para que possa haver troca de material e maior difusão realmente do sistema Braille, do material já pronto, porque ele ainda é caro e ainda é difícil de produzir. Lembrando que o material Braille, ele gasta também, né? Quanto mais a gente lê, vai passando a mão. Então, se eu amasso, se eu não coloco tudo na vertical, ele acaba amassando. Então, é um material que ele gasta muito, ele tem um custo maior realmente para ser feito, né? Próximo, Luiz. E aqui a gente está vendo também que a inclusão, quando a gente fala de inclusão,
a gente fala de atitudes, de ações pontuais de alguns professores, eu lá na minha sala de aula, a minha colega, isso são atitudes inclusivas que eu posto na minha sala de aula que são muito bem-vindas. Porém, quando a gente fala em inclusão, a gente fala num contexto maior de política educacional. Então, é a política educacional que, na perspectiva da inclusão, que resolve ser assim, todos nós devemos fazer e providenciar as práticas educativas para isso acontecer. E na música não seria diferente, na arte, na música não seria diferente. Então a inclusão, ela implica uma mudança de perspectiva educacional, propõe um modo de organização do sistema educacional que considera necessidades de todos, segundo a professora Mantoan. Então realmente é o sistema educacional que muda, que ele se adapta, que ele recebe a pessoa com deficiente, né? Ainda diz que a pessoa é mais ou menos deficiente dependendo do lugar onde ela está. Então, se uma escola tem material acessível, tem etiquetas em braille, tem piso tátil, no caso das pessoas cegas, né? Tem etiquetas nas portas, se tem todo esse aparato para receber a pessoa cega, a deficiência dela é menor, porque ela consegue estar inserida nesse ambiente junto com todo mundo. Por outro lado, se a escola não tem material braille, o professor não se preocupa em fazer essa inclusão de todos os alunos, não tem piso tátil, a deficiência daquela criança cega fica muito maior. Então, a inclusão ela veio realmente, nós é que temos que nos adaptar, a escola tem que se adaptar para receber esse público. Na segunda frase, a inclusão respeita o ritmo de aprendizagem de cada um. Todas as crianças podem aprender e fazer parte da vida escolar. Então, no caso da criança cega, que não tem outro comprometimento, ela aprende, passa por todas as etapas do aprendizado, ela vai ser alfabetizada, ela vai participar de intervenção precoce, lembrando que a criança que enxerga, a criança que vê, ela aprende por imitação. E a criança cega, nós precisamos antecipar algumas informações, alguns movimentos que ela aprenderia vendo, então tocando. Então a gente precisa antecipar essas informações para ela estar em igualdade de condições e para que ela tenha um nível de aprendizado no mesmo patamar que as outras crianças, né? O que é diferente? Quando nós vamos nos deslocar, por exemplo, eu vou sair da minha sala e vou para a sala de música. Então, eu acredito que se todos forem juntos, o trajeto se torna muito mais agradável. Se eu deixar a criança cega para trás, ela vai demorar, ela não está vendo o local, ela precisa se deslocar. Se não tem pistas táteis, fica muito difícil para ela se deslocar. Então, como eu disse, a deficiência dela fica maior. Então, é nesse ponto que cada professor precisa precisa atuar. Ele atuando junto com aquela criança e fazendo com que todas as crianças absorvam aquela característica e todos podem aprender juntos. Nesse esquema da inclusão, a diversidade é valorizada e é isso que vai fortalecer a turma toda, né? Próximo, Luiz. Então, aqui a gente tem uma foto, né, dos alunos, e eles fazem isso normalmente. Quando você começa a mostrar os objetos, o instrumento musical, como é que toca, quando você começa a mostrar para uma criança cega, a criança que não é cega, ela vai repetir esse seu comportamento, ela vai ser mais observadora, ela vai estar lá atenta para aquele colega, ela vai mostrar como é que funciona aquele instrumento musical. Naturalmente, ela vai fazer isso, né? Então, lembrando que agora o ensino da música, né, chegamos na música, que ela faz parte, o ensino da música, ela não é uma disciplina, mas ela é um conteúdo dentro do componente curricular arte. Então, ela deve ser trabalhada em muitas escolas, sobretudo nas escolas públicas, estaduais, ela é trabalhada por semestre. Então, são quase módulos que os professores de arte têm que trabalhar, né? E quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente pensa em duas questões, né? Nos cegos, um talento musical, ele tem muito um talento para música, nasceu com um ouvido maravilhoso, ou, por outro lado, algumas pessoas com deficiência, uma incapacidade muito grande para tocar algum instrumento. A gente tem que lembrar que o ensino da música, ele envolve outras questões, como a percepção musical, como criação musical, como estudar a paisagem sonora, os sons, os ritmos. As pessoas não estão lá na educação básica, numa escola, para serem músicos profissionais. Quando a gente pensa em músico, a gente pensa num talento musical e a gente pensa sempre no caráter tecnicista do instrumento musical. Próximo, Luiz.
Então, quando a gente pensa na música, a gente fala música para todos? Eu acredito que sim. Ou é música para talentosos? Eu também posso pensar isso. Para a professora Marisa Fonterrada, da Unesp, a formação de instrumentistas por esse viés, né, de música talentosos, tecnicista, favorece o individualismo, indo contra a essência da música de ser uma prática social. Então, se a música realmente é uma prática social, quando eu falo no ensino da música, eu não vou trabalhar com o ensino de instrumento musical. Eu posso trabalhar, sim, mas na aula de música, nem todos os alunos vão tocar piano, nem todos os alunos vão tocar violão. Se eu tiver os instrumentos, ótimo, mas não vai ser esse o objetivo. O objetivo é que eles conheçam vários instrumentos de percussão, vários instrumentos de vários naipes, de várias famílias, que eles possam tocar, que eles possam cantar, que eles possam criar. Então, sobretudo esse aspecto de criação musical, da utilização dos sons, né, das fontes sonoras e com a criatividade, promover todo esse trabalho de apreciação musical e criação musical é mais interessante. Ela ainda continua, né? Que é necessário fortalecer as bases da educação musical, formando pessoas em uma perspectiva mais humanista e menos tecnicista. Então, na educação realmente básica, a gente não vai formar técnicos e não vai formar músicos talentosos. Se eu tiver, ótimo, mas a gente pensa em quem? Trabalhar no coletivo e que a música seja realmente para todos. Próximo, Luiz. Então, nesse sentido, né, eu faço parte desse projeto Música para Todos, do Instituto de Artes da Unesp, um projeto que eu idealizei com os alunos da licenciatura em 2018 e é coordenado hoje pelo professor Vladimir, e a gente promove algumas ações importantes, né, para as pessoas, sobretudo para as pessoas cegas. Então, a gente tem o concerto didático acessível, que no final do concerto as pessoas cegas podem ver o instrumento musical. Então, primeiro eles estão ouvindo e a gente vai dar informações didáticas sobre aquele instrumento, sobre aquela música, sobre aquele compositor, né? Fazer toda uma contextualização. Depois eles podem ver, tocar os instrumentos musicais, que é um momento sempre único para eles. Próximo, são algumas fotos do evento didático 2018 e 2019. Continuando nessa linha, a gente também oferece cursos de musicografia Braille e agora na DEVA, na Associação de Deficientes Visuais e Amigos em São Paulo, nós colocamos lá o curso de musicografia Braille. Então, se eu posso ler o Braille para um texto, como é que eu posso ler, né? Todo som ele pode ser escrito. Então, todo som que eu ouço, que eu canto, que eu toco no instrumento, então eu posso grafar. Como que é uma grafia não convencional? Como que é uma grafia convencional? Tanto em tinta quanto em Braille também. Tem uma maneira de escrever. Afinal, Louis Braille, ele foi músico, ele foi um excelente músico, e a preocupação dele quando inventou o sistema Braille, era realmente a preocupação era para a escrita musical. Então, por outro lado, como eu posso grafar esses sons, e por outro lado, eu tendo uma grafia musical, como é que eu produzo isso? Como é que esses sons saem do papel e se transformam em música, né? Esse tem sido o nosso trabalho, uma ação do Música para Todos. Próximo, Luiz. Então, lembrando também que quando a gente trabalha com pessoas cegas, né, nesse caso, nessa foto, uma oficina de música do projeto Música para Todos também na Casa do Caminho, hoje extinta, são pessoas cegas que têm outras limitações também. Então, quanto é importante, olha aqui, o aluno, né, cego, ele está vendo o instrumento musical, está no colo dele, e eu coloco, então, mão sobre mão no instrumento musical para ele perceber. Então, ele está com uma mão, a mão esquerda dele no instrumento e a mão direita eu estou conduzindo ele. Então, é uma maneira de você mostrar um movimento, como toca um instrumento. Lembrando que o foco não é o instrumento musical, mas é claro que todas as crianças ficam fascinadas e querem tocar um instrumento musical, nem que seja uma percussão. Então, é claro que a gente trabalha com os instrumentos musicais, mas não naquele viés, como eu disse, técnico, formando tecnicistas, formando virtuosos, né? Então, a ideia é trabalhar como é que é produzido o som com aquele instrumento musical, como é que é produzido o som, como é que eu trabalho com esse som, qual é esse universo sonoro, né? E assim poder tocar e cantar também. Então, você conduz a mão do aluno para que ele reconheça todo aquele material, né? E que possa usufruir também. Próximo, Luiz. Saber como as cordas são, como que eu posso utilizar as cordas para que elas vibrem, né? Então, a Maria Tereza Manton, ela pergunta, né? Ela diz, o que faz uma escola ser inclusiva?
Então, um bom projeto pedagógico, para começar, que já está incluindo todas essas questões. Não dá para ficar de fora, hoje em dia, né, as questões da inclusão do projeto político-pedagógico das escolas. Depois, a eliminação de barreiras físicas e arquitetônicas, né, então, que seria os pisos táteis, piso tátil de alerta, o de referência, as placas em braille, todo o material acessível, desenhos em relevo. Então, existem máquinas próprias, copiadoras, como o Xerox, mesmo a copiadora, que faz todo aquele material em relevo. Se eu não tiver, eu posso fazer com materiais diversos, com barbante, então tem maneiras de fazer aquele material ser mais acessível. E o terceiro é a eliminação de barreiras atitudinais, que são as mais importantes, com práticas pedagógicas, que todos nós devemos pensar, e as devidas adaptações. Próximo, Luiz. Então, as práticas docentes, a Loureiro, conscientes, né, nós, educadores, conscientes de que a habilidade para fazer música, apreciar ou conhecer a música pode ser adquirida e aprendida. Aos educadores musicais, nós professores de música, cabe a tarefa de possibilitar tal aprendizagem. Então, os educadores musicais ou não educadores musicais, eu acredito que professores que fazem pedagogia também, são os melhores professores de música, né? Lembrando que a aula de música é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Um professor da educação infantil canta todos os dias com a sua sala. Das séries iniciais também, todos os dias ele canta com aquela sala. Então, ele trabalha muito a questão musical. E nós é que temos que fazer essa mudança. Nós é que podemos fazer com que a música seja aprendida para começar na escola mesmo. Próximo, Luiz. E o que nós podemos fazer, nós professores? Primeiro, identificar o estudante. Então, muitas vezes nós não sabemos de onde partir. É identificar quem é, como eu disse lá atrás no primeiro slide, quem é esse meu estudante, quais são as características dele, quais são as facilidades, aquilo que ele faz, quais são as dificuldades e quais são as facilidades musicais que ele tem. Ele tem coordenação motora, ele toca já algum instrumento, ele tem memória auditiva. Então, elencar todas as características possíveis, se eu tiver o laudo, isso ajuda bastante, mas não necessariamente, mas elencar o que ele tem de bom, o que ele tem de dificuldade, e a partir daí montar todo um projeto. Então, ele tem que ser adaptado realmente. E aí, no 2, é promover as adaptações de material, de textos, estratégias e tantas outras. Então, o que vai diferenciar nesse meu trabalho? São o que a gente chama de tecnologia assistiva. Como eu já disse, livros acessíveis, né, táteis, em relevo, livros braille, musicografia braille, as softwares próprios de leitura, são leitores de tela, softwares que escrevem braille, softwares musicais. Então, eu posso escrever o braille no computador, claro que eu preciso de uma impressora braille. Então, eu tenho a tecnologia, eu tenho tudo isso que pode propiciar um melhor desenvolvimento da criança. Então, as escolas, elas têm essas possibilidades, tem muitos softwares que são gratuitos, então o professor pode lançar mão dessa tecnologia para poder adaptar todo o seu material. Então, e fazer a música ser mais acessível, né? Fazer com que ele se torne mais, que ele tenha autonomia para poder fazer qualquer coisa. Então, se eu trabalho com o meu aluno, ele sabe na sala de aula onde ele está, ele sabe uma descrição, ele conhece a sala, sabe quais são os móveis, onde estão os instrumentos musicais, ele conhece cada coleguinha pela voz. Então, fazer com que os alunos, agora já voltamos, né? Já acabamos o período de máscara e de distanciamento social, cada escola vai resolver como puder, mas é interessante gravar a voz dos alunos. Então, nós sempre tiramos fotos, mas para as crianças cegas é muito importante gravar a voz. Quem são os coleguinhas? Então, fazer uma rodada. Eu sou fulano, tenho tantos anos, né? Gravar. Depois, no final do ano, faz uma outra gravação. Sabe que mudou a voz? No ano seguinte, dali 2 anos, mudou a voz daquelas crianças, né? Então, fazer esse registro, apresentar as crianças, né? Tocar, dar as mãos, então, fazer esse contato, fazer com que ela se aproxime, fazer com que a deficiência visual, com que a criança cega, deixe de ser um estereótipo, deixe de ser alguém desconhecido e longe. Muitas vezes, nós não nos aproximamos porque não conhecemos o mundo do outro. Então, conhecer um pouco o mundo daquela criança faz com que todos se aproximem. Levar um livro braille para todas as crianças conhecerem, né? Então, esse é o caminho. Próximo, Luiz. Então, aqui algumas fotos, a gente está terminando aqui a apresentação. Lembrando que aqui é um material
que está em dupla linguagem, que a gente chama, eu diria até tripla, porque olha só, ele está escrito em tinta, né? Ele está ampliado para pessoas com baixa visão, e tem cor, obviamente, tá preto no branco. O desenho do violino está em relevo e tem também, está escrito em braille também. Não sei se dá para notar, mas perto das palavras que estão em preto tem uma escrita braille, que o braille no branco não dá para ver muito bem, mas acho que dá. Então, é possível eu trabalhar no mesmo material, né, com dupla linguagem, os catálogos da Pinacoteca do Estado, da educação, né, para o público especial, dessa maneira. Então, eu tenho tinta, eu tenho material colorido, eu tenho tinta ampliado, geralmente na fonte Arial 18 ou 24, ou Verdana. Então, a pessoa com baixa visão pode ter acesso, a pessoa cega pode ter acesso, a professora que não sabe braille também tem acesso, o familiar tem acesso. Então, ele é altamente inclusivo. Esse material, ele é altamente acessível e inclusivo. É isso que a gente espera. E aqui também, embaixo do lado direito, uma figura também de uma escala, de um piano, com as oitavas, está escrito em espanhol. São imagens de um livro da ONCE, da Organização Nacional de Cegos da Espanha, que tem vários livros nos seus catálogos em relevo, né? Então, aí sempre mostrando como que é em tinta ampliado, e o braille também, né? Na dupla linguagem. Próximo, Luiz. E o ensino da música, como a gente já viu, próximo, a gente já viu esse slide, a gente já viu no começo, e eu deixo aqui muito obrigada, acho que já acabou o meu tempo, estou aqui para perguntas, a professora Ana Carmen que manda aqui, e dizer realmente que a inclusão dessas crianças cegas é um caminho, a gente está num caminho, a inclusão, ela não parou, ninguém pode mais retroceder em nenhuma parte do mundo, é possível retroceder, e se a educação chega com a inclusão, a educação musical também. Então, como eu disse, nós temos um aparato ao nosso entorno e o professor tem que ter em mente que a escola lá é inclusiva, a gente tem isso garantido por lei, a gente tem várias políticas públicas para isso, mas depende de cada professor na sala de aula de fazer a sua parte, deixar o espaço mais inclusivo e trabalhar música. Quando for programar uma atividade musical, seja qual for, feche os olhos, imagine você fazendo aquela atividade. Você conseguiria fazer sem ver? Se uma criança cega consegue, todas as crianças vão poder conseguir também. Então, essa é a minha mensagem, estou à disposição, professora Ana Carmen, muito obrigada pela atenção. E obrigada, Isabel, muito legal. Nossa, é muito apaixonante esse trabalho com cegos. Eu tenho eu tinha um ateliê de artes para pessoas com deficiência visual, então a gente tem muita figurinha aí para tocar, muito bom, muito bom. Que beleza, professora, que bom. Muito legal. Quando você falou, eles não gostam muito de artes, assim, falaram assim, não é bem assim, é só dar um caminho, né? Mas a gente tem que discutir isso mais e tem que ver essas possibilidades todas que a gente consegue fazer. Eu acho que a gente acaba ficando muito melhor, a gente acaba aprendendo tanto que vira um ser humano um pouco melhor, né? Professora Ana Carmen, só para comentar, olha só, eu tive vários alunos que faziam esculturas e origamis maravilhosos. É uma coisa não é realmente a regra, mas com cegos congênitos, quando eu colocava na balança a música, porque realmente a gente não estimula a leitura de imagem, a gente não estimula esse outro lado. Então, esse foi o meu grande desafio. Eu não vou passar agora a fazer perguntas para você, porque o Vinícius ainda tem que apresentar, e senão acaba ficando muito tarde, e depois a gente faz um fechamento com vocês dois juntos, tá bom? Vinícius, você está aí? Vamos começar com você? Claro, vamos sim. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Muito legal, Isabel, estava ouvindo aqui. É muito legal, assim. Eu vim falar um pouco da minha experiência. Antes de você começar, eu esqueci de te apresentar, Vinícius. Desculpa, gente, porque tem assim, com tanta coisa para a gente falar. Então, o Vinícius ele é graduado em História pela PUC de São Paulo, com licenciatura em Música pela Faculdade Mozarteum, e é músico e educador musical, atuando com música popular e como professor de música em projeto de banda e fanfarras. E você trabalha com pessoas surdas, cegas? Surdas só. Só surdas, tá bom. Então, tem alguns problemas, tem alguns síndromes de Down, tem outros problemas.
Ah, legal. Então, a palavra é toda sua, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. E... Vinícius, só uma Oi? coisinha. Nós temos aí um tempo por mais ou menos combinado aí, porque nós temos uma equipe técnica que trabalha com a gente. Você acha que você consegue fazer a sua apresentação em uns 30 minutos? Consigo. Estou te apressando muito? Eu não quero te apressar, mas... Quando tiver os índices, então, por favor, você me avisa, tá? Eu acho que é legal, enfim, acho que conhecer um pouco da história do projeto, né? Que Claro. um pouco, assim, da participação da escola também nesse processo todo, né? Porque o projeto não começou comigo, né? Começou com o professor Fábio Bonvenuto, nos anos 90, se não me engano, 97, e por um equívoco, na verdade. Acho que um pouco, né, de quem acredita no divino pode falar também, porque todas as bandas de fanfarras, a prefeitura manda os projetos para quem quiser participar. E alguém mandou errado para a EMEBS, que é a escola bilíngue, né, de surdos, e alguém mandou errado para lá, e aí a diretora recebeu aquilo, ela podia ter rasgado, falado nada, mas ela resolveu consultar os alunos, né? Então, os alunos surdos lá resolveram que a gente quer ter a banda, e a professora mandou o ofício lá, aí o pessoal todos riram, né? Quem quer, que estava na sala dos professores de música lá, quem quer que... Aí o professor levantou a mão e falou assim, olha, eu já trabalho com cego, então eu vou pregar esse projeto, vamos ver o que dá, né? E aí ele ficou 28 anos, acho que 25 anos com o projeto, né, um tempão, e aí teve uns problemas, saiu, né, e aí quando foi, eu sou formado, eu queria eu comecei a tocar como músico em banda e fanfarra aqui da escola da prefeitura, e foi uma coisa muito, aí já tinha formado, passado faculdade, né, resolvi fazer história na minha primeira graduação, depois a música eu levava paralelo e fazia eventos, sabe? Banda, muitas coisas assim como músicos, né? E aí eu estava dando aquela coisa de sala de aula, a gente, né? Eu mudei de área, né? Já estava atuando mais tocando do que dando aula, né? E aí quando surgiu o projeto, aí eu resolvi pegar também, queria fazer não gosto só de aquelas bandas de fanfarras, e foi por aí que a gente começou por lá, tá? Então, assim, a partir dos surdos, né, o que me ampliou é que, principalmente a partir de eles eles sentem a música, né? Eles sentem a música pela vibração, né? A primeira experiência que a gente faz como professor é pôr a caixa de som, né? E eles sentirem a caixa de som, que é uma experiência alta. E aí outras experiências mais simples, assim, sentir o batimento do coração, né? Isso pôs o nome da banda de Banda do Coração e do Silêncio, né? Então, a gente juntou os alunos ouvintes, que são os nós ouvintes, com os surdos, tá? Então, a principal ideia, assim, é reunir esses alunos e fazer a música, fazer eles se divertirem. Eu tenho a dizer que também que é muito importante que o surdo não precisa de música, tá? Eles não... uma quebra de paradigma aqui, né? Eles não precisam... O surdo não precisa de música. A importância do projeto é desenvolver amizade, disciplina, todos os meios, tá? E inclusão social, isso é muito mais importante, né? Alguns têm baixa audição, alguns gostam de música, não estão todos. Então, a gente não pode obrigar os surdos a tocar música. Só quando eles começam a sentir a vibração, aí também eles começam a gostar da música, sabe? Então, aí outra estratégia que a gente usa, para ser rápido aqui, é o primeiro vídeo, esse da dança. Essa parte visual também que a gente desenvolveu, tá? A gente foi construindo. Aí eu passar o slide da dança aqui. O título, Vinícius, aí eu já coloco aqui. Tá. É o último vídeo que eu te passei no WhatsApp. Ok, só um minutinho. Tá bom.
Tá? E aí o surdo, ele não gosta só de música, mas gosta de dança também. A gente analisa, vendo a escola, observa a própria dança. Alguns gostam de dançar, né? A gente fala mal dos funks, mas aqui eles gostam muito de funk, porque é um som, né, muito forte, né? O samba também é muito forte. Quando eles entram em escola de samba, é muito som, né? Eles gostam de vibração, né? E aí eu vou passar o vídeo de um aluno nosso aí dançando, tá? Vou colocar aqui, só um minutinho. Ok. Tá o áudio entrou? Agora? Sim? Só um minuto, passa, ó. Ok, Vinícius. Eu troquei o vídeo aqui, pessoal, uma questão técnica rápida, mas a gente já vai resolver. Só um minutinho. Vou localizar aqui. Quando eu coloquei, estava com áudio? Não. Vou tentar. Não, e a gente está visualizando o seu WhatsApp. Opa, desculpa. É que foi encaminhado para lá. Eu não pude baixar, só um minutinho. Não, tudo bem. Agora que a gente está faz tempo que passou a pandemia, a gente está desacostumando, né, a usar. Não, mas é sempre essa confusão, né? A tecnologia ainda ela é falha, né? O melhor é o presencial, né? Que a gente que se acostuma mais, mas ela é falha. Vinícius, é esse aqui? Ainda estamos no seu WhatsApp. Isso mesmo. É esse vídeo, né? Tá. Ele está no WhatsApp, professora. Eu vou tentar ampliar aqui, tá? Tá bom. O áudio tá ok? Tá ok. Tá bom. Eu vou ampliar, aí fica mais fácil para todos acompanharem. Ótimo. É um pouco. Um vídeo curto, só para entender mesmo. A gente pegou. Sensacional. Sensacional. Eu escolho os mais fofos, alguns, né? Mais fofos, esses pequenos sempre são mais fofos, né? A ideia da dança e também da visualização, né? Trabalhar muito visual com eles, colorido sempre, sabe? E a gente fez outra atividade aí, o terceiro, a foto mesmo, aí é alguma atividade que eles escrevem um pouco. Eles escrevendo anotação, as partituras, né? A gente escrevendo, desenvolvendo de forma sempre lúdica, sempre brincando com eles aí, né? A gente construindo a atividade, vendo também, às vezes, pô, alguns pratinhos, sabe? Com bolinhas dentro e batendo, tocando, né? Todas as brincadeiras assim, eles gostam muito. É um pouco deles brincando aí, né? Eu vou passar mais uma foto já da gente construindo. Sei que vocês estão vendo aqui a atividade que a gente passou aqui.
Tem outro vídeo na sequência, Vinícius? Posso colocar também? Por favor. Tá, só um segundo. Esse já foi, né? Aí eles escrevendo um pouco, pintando, né? A partitura. É bem curtinho esse mesmo. E aí o outro, já eles desenvolvendo a atividade, que a menina tá com... Isso aí, pô. Isso, esse daí. Seria legal voltar um pouco. Tô sem som. Esse tá sem som mesmo. Eu só mostrar a parte visual, por exemplo. As colcheias, elas... Então, pelo visual, né? Faz as bolinhas e elas tocam no ritmo, visualizando, sabe? Não sei se dá para ver bem aí no vídeo, né? Visualizando e tocando aqui, né? A gente faz as bolinhas, eles tocam, né? Junto com o desenho aí. É que tá pequeno, acho que eu tô também pelo celular, tá bom? Então por isso que fica menor Não, aí. tá dando para ver bem, tá dando para ver bem. Outra estratégia de prática de conjunto também, eles têm as baquetas também, e aí eles gostam de tocar bem forte, né, no início. Isso é da sequência. Entrou com áudio, Vinícius? Entrou. Tá bom, ótimo. É isso que eu queria ver, se deu para ver bem, né, a sequência. Primeiro a gente desenha, faz um amplitude maior e depois... Depois a gente cola as figuras na lousa. E eles... Pode deixar esse vídeo? Eu ia pedir para passar um o primeiro e esse por último. Vinícius, aqui ele não está na ordem, você então me sinaliza, por gentileza, qual é? Se seria esse? Eu vou te passar de novo aqui, ó. Só um minuto. Ok, eu vou compartilhar. Esse aqui, né? Isso. Tá, só vou reproduzir uma parte só para confirmar se o áudio está saindo. Tá bom.
Tá sim. Tá. Ok, vou colocar do início. Sensacional, Vinícius. Obrigado. Quem viu, cara? As outras brincadeiras que a gente faz ali. Acho que esse é o resultado final, né? De muita luta, assim, de construção, né? E acho que vou passar para perguntas. Desculpa aí a confusão com os slides, tudo, mas acho que deu para passar um pouco, né? De como que é. Deixar claro que o problema é deste técnico aqui, tá? Não, imagina, o problema não é do técnico, não. O problema é que a gente acaba fazendo umas confusões mesmo, né? Não, deu para ver bem. Nossa, estava muito Vinícius, bom. Professor, tem um vídeo que está intitulado como Anunciação. Quer que passe ele também? Ah, legal, faça sim. Tá, só um instantinho. Acho que eu não compartilhei o áudio, eu já vou ativar, aí sim. Vamos ver. O áudio tá ok? Não, agora tá sem áudio. Tô sem áudio? Tá. Tá sem? Não estou escutando nada. Tá bom, só um minutinho que eu vou ativar o áudio aqui. Agora acho que vai. Vou deixar só um trechinho para confirmar se o áudio foi. Tá sim, tá sim. Ok, vou colocar do início. Obrigado. Parabéns. Vamos abrir um pouquinho para Isabel também, aí vocês conversam os dois juntos, que eu acho que vocês têm muita coisa para trocar. Foi uma coisa incrível a apresentação dos dois, um completa o outro, e eu acho que o mais importante que vocês estão passando aqui é que é possível, né, a gente trabalhar com pessoas com deficiência sensíveis, né,
deficiências de percepção, né? Deficiências auditivas, deficiência visual, é super possível trabalhar com arte, com eles. A gente tem que estar muito aberta a essas coisas, e sem grandes tecnologias, se bem que o Braille é uma tecnologia, eu preciso de um software, algumas coisas, mas essa sensibilidade do professor de estar aberto ao olhar, de estar buscando alguma coisa que faça com que a criança interaja com o outro e que rompa essas barreiras preconceituosas, é fantástico. É um trabalho de inclusão mesmo, de estar junto com outras crianças que não têm as mesmas deficiências, é muito legal. Se vocês quiserem conversar aí, eu estou aqui só escutando, maravilhada. Então, eu lembrei de uma coisa, Ana Carmen, todo mundo, e Vinícius, parabéns, amei. Eu lembrei de uma coisa, porque acho que são dois pontos diferenciados que se complementam. Então, eu estou falando assim, eu estou falando de um trabalho, eu abordei mais, como era o tema da educação básica, de todo mundo trabalhar junto, que acho que é importante para a inclusão nessa coisa do processo, né? Então, todo mundo trabalhar junto, ter a criatividade. Eu não enfoquei, a educação musical não enfoca no ensino do instrumento, né, só para deixar assim pontuado, não que eu seja contra, né, porque você está mostrando um trabalho musical com um instrumento musical, uma banda, que eu acho fabuloso. Então, um lado é na educação básica, porque as escolas não têm esses instrumentos, algumas têm. Antigamente a gente falava em bandas, em fanfarra, a gente falava em flauta doce, as escolas não têm muitas delas, né? Então, mas todo mundo pode cantar, que a voz é um instrumento musical, que é perfeito, e fazer a criação. Então, quando a criança está junto, trabalha coletivamente, ela cria uma música, então esse é o lado que eu mostrei. Em contraponto, você está mostrando uma outra coisa completamente diferente, mas é maravilhosa, porque quando você mostra um grupo de crianças com deficiência, crianças surdas que sobem ao palco, acho que você está dando visibilidade para a causa. Então, acho que as coisas são complementares. Eu vi isso agora, né? São complementares. Não que eu focalizo bastante no processo, você está mostrando o resultado. Não que você não tenha processo e não que eu não tenha resultado, mas como as coisas são importantes. Então, levar uma criança para o palco, coisa que eu já fiz muito também, e que não gosto muito de fazer, mas assim, como isso é importante para você, educador, para quem está assistindo, para as próprias crianças. Então, mostra esse empoderamento delas, essa autonomia, tocar um instrumento, estou tocando, estou fazendo parte, e quem está vendo, né, então é a visibilidade da causa, então as outras crianças podem se inspirar, então é um momento de inspiração, eu diria. Então, os dois trabalhos, os dois pensamentos nossos, eu estou dizendo assim, são complementares, são trabalhos, seja lá por qual motivos nós entramos nele, mas o mais importante é que a gente ficou, né, Vinícius? Porque entrar, por acaso... É fácil, sair é fácil. Eu também entrei por acaso, né? Não tinha nenhuma, foi assim, sem querer, e a gente fica por muito tempo porque a gente gosta. Então, acho que mostrar o trabalho das crianças tocando ou cantando dá uma visibilidade, né? Dá um empoderamento para elas, para as famílias, que é muito importante, porque as famílias vão assistir a apresentação, a comunidade vai assistir, e dá visibilidade, e as outras crianças se espelham, assim como elas se espelham em jogador de futebol, sei lá, por que não se espelhar na música, se inspirar em alguém que tem alguma dificuldade? Foi isso que me passou pela cabeça agora. Eu acho que certas coisas também, quando as pessoas sempre reclamam que quando não tem instrumento, realmente não tem, mas tem muitos também que são jogados lá, sabe? E aí a gente, já que tem, vamos tentar usar, e usar de forma moderna também, porque esse negócio, eu falo, que é velho, concordo, assim, mas tem instrumento lá, vamos usar? Como que a gente pode aproveitar isso, sabe? Porque é sempre muita desculpa também, sabe? É um pouco, tipo, a gente pode fazer só com o corpo, sabe? A gente tem um corpo para usar, tem a voz para usar quando não são surdos, né? Mas tem toda a parte, então vamos parar de usar desculpas. Tem um instrumento lá jogado, vamos limpar ele, vamos usar. Mas eu também não sei tocar. Quem sabe um pouco que você toque, já que às vezes tem professor que não é só de música, né? Tem muitos professores que tem... Ou tem alguns que tocam, se for um pandeiro, por exemplo, e cantar só com o aluno, também ajuda, resolve e fazer com o que tem, sabe? A gente é muito mais fácil arrumar desculpas, né?
Então, vamos brincar também, sabe? Acho que Vinícius, eu tenho uma pergunta que eu fiquei na dúvida aqui. As suas crianças, as crianças surdas, elas só estão no de percussão ou elas estão também no de sopro? elas estão principalmente no teclado, né? No violão, tem também, a gente está usando. Ah, então eu fiz uma leitura errada. Eu achei que elas estavam só na percussão, então elas estão misturadas em outros instrumentos. Instrumentos, né? Na primeira música não tinha teclado, mas eles usam também o teclado, né? Só que assim, o tempo do teclado é maior, sabe? Porque muitos não gostam de usar o teclado e tocar, por exemplo, porque eles não reconhecem né, as notas, a altura do som, né? Eles não reconhecem. Então, assim, você quer tocar? Vamos tocar. Agora, não quero tocar, não toca, sabe? É sempre assim. Eles preferem bateria, por exemplo. A gente tem uma bateria lá, tá velhinha, né? Aí a gente tem... Então, usar o que tem. Eles gostam de dançar funk, por exemplo, que toda molecada em qualquer escola hoje está dançando. Eles gostam de dançar. Então, às vezes você faz a apresentação, alguns tocam, outros dançam. Se quiser, criança é aberta mais. E a sensibilidade do surdo é maior. Por exemplo, se pega uma criança de 12 anos, pede para ela dançar, ela não vai dançar na aula, né? Se tiver o instrumento, ela, vou tocar, quero tocar isso, tá? Mas se tiver, vamos dançar primeiro? Não quero. Né? Às vezes quer, às vezes não. Né? Então, a gente tem que incentivar e dar o caminho. Isso que é o principal, sabe? E é muito mais. A gente eu mostro também os vídeos bonitos, né? Tem alguns, né, que não saiam, né? Não é tão interessante mostrar para mim, assim, né? Sabe? Então, tentei mostrar as construções também. Então, acho Mas que... o que eu acho que ficou bonito de ver é assim, essa questão do corpo, né? De como que ele se desenvolve corporalmente dentro do espaço e como eles se mexem com harmonia, mesmo não escutando. E, ao mesmo tempo que eles não... Né? E aí eu lembrando dos alunos da Isabel, que são cegos, que um não tem essa habilidade de imitar o outro, né? não consegue imitar o outro porque são cegos, mas eles se tocam e vão daquele jogo de dar ritmo na música, um se toca, tal, não sei o quê, e isso também já vai fazendo com que o corpo vá se locomovendo com maior harmonia dentro do espaço. Então, acho que deu uma completada aí nessas duas deficiências tão importantes, né? Que podem fazer com que a pessoa fique completamente exclusa, né, da sociedade, mas desse jeito vocês estão ajudando a incluir. Parabéns. E acho que como o Vinícius falou também, né, Vinícius? Você falou, primeira escuta o sentir, o coração, o batimento. Acho que você tem essa pulsação dentro de você, esse ritmo que é movimento, né? Então a gente não consegue ficar parado. Acho que mesmo que você não ouve por esse caminho, mas você ouve por outro caminho. Né? Então, acho que essa sensação do ritmo começa dentro do corpo. Será que isso ajuda nesse processo? Ou é um processo de ver e reconhecer na outra criança e fazer também o movimento? Será que é de dentro ou é de fora? É as duas coisas no mesmo tempo, né? Cada um tem um processo, né? E, assim, quando a criança, quando vai desenvolvendo, você não vê a criança parada. Quando você pede para uma criança parar, ela faz assim, né? Geralmente ela está ali chacoalhando. Porque o próprio processo de crescimento da criança, ele emite sons, ruídos, né? Então, a gente já é adulto, já está com o corpo formado. Então, a gente não sente, não ouve, né? Não sente esses ruídos no corpo, porque a gente já cresceu, né? E se notar bem, tem também, né? Tipo, né? O próprio respiração, né? A própria respiração faz barulho, tem um ritmo próprio, além do coração, o estômago, né? A gente que é adulto não faz muito, né? Mas a criança, o tempo todo, ela está desenvolvendo. Esse crescer faz o som, né? O movimento é parte do ciclo da Terra, né? De todo o universo. Pessoal, então, isso... eu tenho que pedir para vocês falarem as duas palavras finais aí de vocês, porque já são 20h40 e a gente já estourou no tempo, o Luiz já tem que ir para casa. Vocês me desculpem,
mas a gente Sem tem problema. que encerrar, tá bom? A discussão está maravilhosa, eu espero que vocês consigam ter mais dias aqui para a gente manter essa discussão tão linda, tão lindo trabalho, maravilhoso, parabéns. Então, vou passar a palavra para a Isabel e depois para o Vinícius, tá bom? Não, eu só tenho a agradecer, agradeço pelo convite, pela participação de todos vocês, e eu estou, assim, aberta também, acho que não é espaço para perguntas mais, mas, enfim, acho que foi bem rico, só tenho a agradecer mesmo, e parabéns pelo evento, professora Ana Carmen, professora Fátima, parabéns, professor Vinícius, e acho que é isso. Obrigado, quero agradecer a todos. Aí vão trocando figurinhas, Isabel, a gente pegar depois. E obrigado, gente, obrigado mesmo. É um privilégio poder dividir o espaço assim e conversar sobre o que gostaria de ficar a noite toda aqui, mas não é possível. Realmente, eu entendo isso, porque trabalhar com pessoas com deficiência é apaixonante. Eu também trabalho, eu acho apaixonante, eu adoro essa discussão, é muito legal. Parabéns vocês dois, viu? Fiquei encantada. A Realmente, Fátima quer né? pedir... Foi um trabalho sensacional dos dois, achei assim fantástico. Gostaria de ouvir vocês mais um dia inteiro, se fosse possível, porque acho que eu aprendi muito, porque eu não sou dessa área, então eu não trabalho com essa área, então eu fiquei assim, mesmo extasiada aí com as observações. Gostaria até de pedir para o Vinícius depois me mandar umas fotos, se fosse possível, né, que eu gostaria de mostrar para os alunos, tá? Bem, eu agradeço a todos, a Ana Carmen, né, sempre tomando conta de tudo, né? O Vinícius, a Isabel, eu Na espero verdade, contar quem com toma vocês em conta de outros tudo é o eventos. Luiz. É o Luiz que toma conta de tudo aí da E o gente. Ele Luiz, né? é E o Luiz, que maravilhoso. sem ele Imagina, nada aconteceria. imagina, gente. Obrigado. Então, gente, boa noite. A gente tem mais um encontro amanhã, são 2 encontros amanhã com a Patrícia Santos e comigo. A Patrícia Santos vai falar sobre as coisas de fazer tintas, essas pedagogias do ateliê, e eu vou falar também um pouquinho de ateliê. Eu espero que vocês estejam aqui, só que amanhã vocês vão ter que aparecer e a gente vai ter que conversar, todo mundo olhando para mim e fazendo alguma coisa, tá bom? Que amanhã é prática de ateliê. Então, Tá bom, bom. gente? Até amanhã. Até Boa amanhã, noite. gente. Muito Boa noite. obrigada. Obrigada para todo mundo, viu? Obrigada por quem esteve com a gente até agora. Até amanhã.